Shazam, a Fúria dos Deuses, continua a história de Billy Batson, um adolescente que, ao invocar a palavra Shazam, se transforma no seu alter ego, um super-herói Shazam. Com o poder dos deuses, o Billy Batson e sua família, que também se transformam em campeões Shazam, ainda estão aprendendo a conciliar o seu alter ego super-herói com a sua adolescência. Mas quando as filhas de Atlas, 3 deusas muito vingativas que voltam à Terra para tomar um poder que já foi delas, Billy Batson e sua família são obrigados a entrar numa batalha por sua vida, pelo seu mundo e principalmente pelos seus poderes. Essa é a sinopse de Shazam, a Fúria dos Deuses, mas antes de falar sobre esse filme, eu posso pedir aqui o seu like nesse vídeo e também a sua inscrição no nosso canal? Isso não te custa absolutamente nada e me ajuda muito a continuar esse trabalho aqui no YouTube, viu? Então, tô esperando o seu like e também a sua inscrição nesse canal aqui, senhoras e senhores. Bom, vamos falar então de Shazam, a Fúria dos Deuses por aqui. Muito bem, senhoras e senhores, vamos falar então de Shazam, Fúria dos Deuses, a sequência do primeiro filme desse super-herói adolescente, que é, na minha opinião, desde o primeiro, a válvula de escape da DC pro humor e pra irreverência. Shazam, desde o primeiro filme, nos mostra muito humor, muita leveza, muita cor, diferente dos filmes da DC, que sempre vão pra um lado mais dark e tudo mais. Então, esse filme acabou sendo, o primeiro, uma grande válvula de escape, e agora no segundo, a primeira pergunta que me veio à cabeça quando essa continuação foi confirmada era se o filme tinha amadurecido. E a resposta é sim. Se o primeiro filme era uma aposta da DC num tom muito diferente do que eles já tinham, agora no segundo nós continuamos com essa aposta, mas com esse universo, com esse viés da DC mais leve, mais humorístico, mais adolescente, muito mais concreto. É muito interessante você assistir Shazam 2 porque é perceptível esse amadurecimento do roteiro, dos atores e em como contar essa história. Acaba sendo equilibrado. Se no primeiro nós tínhamos muito humor, muita irreverência, muita adolescência, um filme muito disruptivo, aqui em Shazam 2 nós temos esse universo desse mesmo jeitinho, só que amadurecido, sabendo até onde pode ir, sabendo onde não ir e o que não fazer ou até mesmo fazer nesse universo. E é muito interessante assistir esse filme, porque quando você entende que esse roteiro é um roteiro que nós já vimos no Shazam 1, esse universo, esse viés é o mesmo do Shazam 1, só que amadurecido, o roteiro e o diretor conseguem brincar muito com o humor e também com o dark. Em vários momentos do filme você tem períodos dark, inclusive a primeira sequência das filhas de Atlas é bem pesado no sentido sonoro, no sentido visual da palavra pesado ali, desse universo mais dark. Mas ao mesmo tempo, quando nós chegamos no núcleo familiar do Billy Batson, isso tudo fica muito leve. Quando nós entendemos as piadas desse universo, é muito interessante ver a concretização disso que eu tô falando pra você, desse roteiro mais jovem, desse roteiro mais claro, mais colorido, mais adolescente, mas ao mesmo tempo maduro. Parece que todos ali no elenco, todos os atores entenderam seus papéis e o cumprem com maestria o tempo todo. A família Shazam, agora com mais tempo de tela, ganha uma definição. Cada membro da família vai para uma área, o que nos faz nos apegar a esses personagens. E é muito interessante como o roteiro coloca essa família, cada um em sua área, e toca em temas secundários. O roteiro é muito interessante desse filme. Como diz a sinopse, a família Shazam enfrenta um novo mal aqui. Um mal que prova esse amadurecimento do roteiro e da história de Shazam. É realmente um mal mais poderoso, mais dark, com mais objetivo, que amadurece junto com o espectador do primeiro Shazam. E isso fica muito interessante, ele acompanha essas épocas. O roteiro consegue ter um objetivo claro desde o início, em primeira camada. Você entende o começo, meio e fim. Mas ao mesmo tempo, esse roteiro que apresenta muito bem a primeira camada, não deixa de trabalhar a segunda camada. Porque aqui nós estamos trabalhando com adolescentes. Nós estamos falando aqui de adolescentes superpoderosos, mas que não deixam de ser adolescentes e que têm os seus dramas adolescentes. E quando vai pro humor, marca que estabeleceu no primeiro filme, Shazam, Fúria dos Deuses, é
muito efetivo. Tem piadas muito, mas muito bem colocadas ao longo de todo o filme, com muito time e muito engraçadas. Enfim, as piadas desse filme superaram do primeiro, são sensacionais. As piadas que o Shazam faz com o universo de si, as piadas que acontecem no meio do filme com as vilãs, por exemplo, todas são muito bons. Então, o roteiro do filme consegue ter um começo, o meio e o fim, abordar temas muito importantes para a adolescência, ao mesmo tempo ter muito humor e ser muito conciso. Outra coisa que te prende muito nesse filme e que realmente assim precisa ser citado são as atuações e a química que esse elenco tem. Isso daí não tem como falar mal. Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, que são as 3 filhas de Atlas, são maravilhosas. Cada uma tem uma personalidade definida, juntas tem muita química, separadas tem muita presença. Mas os 2 atores que ganham no meu coração não tem como. Ashen Angel e também o Jake Dylan Grazer. O Billy e o Freddy são sensacionais. Os 2 atores têm uma química maravilhosa. Eles são realmente melhores amigos. O Billy Batson e o Freddy são melhores amigos no filme, mas é tão visceral, é tão interessante a atuação desses 2, que parece realmente que eles são amigos até na vida pessoal, como atores, e isso fica muito interessante em tela, trazendo em muitos momentos a dramaticidade que precisa, e ao mesmo tempo a química e o time pro humor que esses 2 têm são sensacionais. Se tem uma coisa que Shazam acertou foi em questão de elenco, é maravilhoso. Pra completar, tudo que eu falei sobre Shazam, Fúria dos Deuses, ele é um filme interessante porque ele amadurece, mas ao mesmo tempo que ele amadurece muito bem, ele não perde a essência do que vimos no primeiro. Realmente é a sequência de um filme, mas que continua e arrisco dizer que até melhora muita coisa do que nós conhecemos no primeiro filme. Todos os atores estão crescidos muito bem em seus papéis, conseguem trazer emoção, conseguem trazer humor, conseguem trazer leveza, e esses sentimentos são basicamente o que o próprio filme nos traz assistindo ele pro universo da DC. É um alívio pro DCU com muito humor e muita irreverência. E ao mesmo tempo, pode ser que nós tenhamos um futuro pra Shazam aí, talvez, muito interessante, que eu quero muito assistir, viu? Então faz o seguinte, acessa agora mesmo cinea.com.br, confira a unidade mais próxima de você e assista Shazam, a Fúria dos Deuses, Zachary Levi, Ashen Angel, Jake Dylan Grazer, grande elenco no filme que com certeza você vai amar e precisa assistir numa tela bem grande, viu? E não esqueça, curta, comente, se inscreva aqui no canal do Cinear, que nos ajuda muito e não te custa nada. Tchau, tchau, até mais.